Olha lá quem vem chegando. O meu problema. O problema no meu relacionamento está atrás de mim. Puxa vida. Muito bom dia, seja bem-vindo no canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e quero convidar você hoje a conversar sobre mais um dos personagens bíblicos que ensinam a gente em muitas coisas. Quero lembrar com você a história de um homem que teve um encontro que mudou a sua vida. Bom, vamos começar lembrando de um cara chamado Isaac. Isaac, ele orou para ter um filho e veio dois. Esaú e Jacó. Esaú foi marcado, se a gente pudesse definir Esaú, ele foi marcado, dava para definir Esaú como alguém que era insensível às coisas espirituais. Mas não é sobre ele que a gente quer falar hoje, embora seja interessante, num futuro próximo. É sobre Jacó. Jacó, um cara que manipulou a mãe, manipulou o irmão, né? A mãe não, mas o pai, manipulou o pai e o irmão, na verdade. A mãe era muito chegada às ideias e até ajudava meio que Jacó a manipular uh, Isaac e Esaú, né? Esaú, quando descobre que foi manipulado, no contexto geral, ele começa a perseguir Jacó, e Jacó, então, ele tende a fugir. E ele foge basicamente 600 quilômetros de Esaú, né? Isso é muita coisa, se tu não considerar se tu considerar que naquele tempo não tinha automóvel, né, avião e trem e tudo mais, né? Era na base do chinelo e do cavalo, né? Bom, nessa história Jacó ele tem um encontro com, com alguém que transforma a sua vida. Essa história está relatada em Gênesis capítulo 32. Nós temos a tendência, quando lemos essa história, de encarar esse encontro com Deus como um confronto de chutes e pontapés, tá? Essa luta, ela simboliza, na verdade, Jacó enfrentando o seu próprio passado. Que passado? Um passado de enganos, né, de manipulação, e ele buscava uma nova identidade. Aí, o ideal é se fazer a pergunta: por que Jacó teve que lutar diante do reencontro com seu irmão Esaú, né? E, ao meu ver, essa pergunta toca no coração da narrativa de Gênesis capítulo 32. O contexto imediato disso, então, é que Jacó ele estava prestes a reencontrar o seu irmão, aquele irmão que ele tinha manipulado, que tinha enganado, né? E ele tinha se separado de Esaú diante desse conflito, né, por causa da primogenitura, da bênção do pai, coisas relacionadas à tradição judaica daquele tempo. Então ele temia Esaú, ele tinha muito medo de Esaú porque ele pensava que Esaú pudesse vir contra ele com muita violência. Afinal de contas, Esaú era um cara forte, né, e tudo mais. Já tinha passado entre eles muito engano, muita rivalidade, né? Então a consciência de Jacó condenava ele mesmo, condenava o seu próprio comportamento, né? E na noite que antecedeu o encontro de Jacó com seu irmão Esaú, Jacó se retirou e foi sozinho a um lugar, e ele foi surpreendido com a visão de um homem. Então ele acaba lutando com esse homem. Quem é esse homem? Na interpretação mais associada que nós temos das Escrituras, esse homem representa um anjo, talvez, mas uma representação corpórea do próprio Deus. Então Jacó, antes de se encontrar com seu irmão, antes de ter um encontro com o seu problema, antes de ter um encontro com o seu passado, ele precisava desse encontro com o seu presente, com Deus.
A luta pode ser entendida como o resultado de muitas tensões. Uma delas é que Jacó ele precisava encarar a sua culpa, ele precisava encarar o seu medo do passado, né? A sua luta pode simbolizar a sua batalha interior, então enfrentar quem ele foi. Jacó significa enganador, né? E quem deveria se tornar, ou seja, eu sei quem eu fui e eu quero mudar, eu quero ser transformado. E Jacó de fato foi transformado. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa o abençoado, né? Imagina você ter a sua mudança de vida, você passar de ser enganador, né, manipulador e começar a ser abençoado agora, né? Se eu perguntar friamente, é isso, você quer, né, mudar de vida nessa maneira? Quem vai dizer que não, né? Então, um outro conflito interessante é que é uma preparação espiritual diante de um encontro, diante do passado, que é um problema, que é um conflito. Lembra que Jacó temia Esaú, então antes de se reencontrar, de se reconciliar com Esaú, Jacó precisava ser transformado. O velho Jacó não podia se reconciliar com o seu passado, com os seus irmãos, mas o novo Jacó podia, né? Então a luta é um processo de purificação, de santificação, que nós chamamos. Deus o confronta para que ele não se encontrasse ou não se encontre com Esaú ainda como Jacó, mas agora ele vai encontrar o seu irmão como Israel. Deus muda o nome, Deus muda a característica, Deus muda a vida de Jacó. Passa de ser enganador para ser abençoado. Isso é uma questão de vida ou morte para ele, porque quem é que está encontrando Esaú? Aquele que enganou ou aquele que está disposto a abençoar? Entende? E que foi abençoado por Deus. E Jacó, então, ele sempre busca, o Jacó sempre buscava vencer pela astúcia, mas agora Israel, ele busca, ele busca Deus porque ele entende que lutar com as próprias forças não basta, né? E ele precisava desse renovo, dessa mudança de vida. A causa da luta também ela pode ser muito pedagógica, porque se eu pensar o seguinte, Deus ensina que a bênção e a vitória vem da dependência dele, né? Não da esperteza humana. Ou seja, eu quero ter uma novidade de vida, eu posso entender que essa novidade de vida ela precisa partir de alguém que é infinitamente maior, né? E isso vai causar na gente o que causou com Jacó, por exemplo. O nome de Jacó está ligado ao passado de engano. Já o novo nome de Israel nasce da luta, né? É a causa do resultado. Ele não poderia enfrentar Esaú sem antes enfrentar a si mesmo diante de Deus. A causa da luta, então, não foi apenas o medo, de fato, de Esaú, mas o confronto existencial de Jacó com Deus e consigo mesmo. Ele precisava ser quebrado para ser reconstruído, né? O encontro de Esaú, com Esaú, na verdade, seria um reencontro com o próprio passado. E a luta que Jacó teve com Deus foi a descoberta de uma nova vida, com uma verdadeira identidade. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. Em outras palavras, Jacó não lutou para vencer Deus, porque Jacó precisava ser transformado por Deus. Antes mesmo de enfrentar o seu passado, antes mesmo de ser confrontado com os seus conflitos de relacionamentos e tudo mais. Então, a ideia de Jacó ter lutado com Deus não é simplesmente contra Deus, mas junto de Deus. Deus transforma, Deus marca o encontro.
Aquele que tem um encontro com Deus é como aquele que tem um encontro com um caminhão, com uma jamanta. Não vai sair igual. Nós podemos ver isso pela vida de Jacó. Jacó teve esse encontro com Deus e saiu dali transformado, saiu dali marcado, saiu dali totalmente reconstruído. Não é mais o enganador, agora é o abençoador, aquele que me abençoa. Como é que eu sei disso? Porque antes de encontrar Jacó, antes de Jacó encontrar Esaú, ele manda bênçãos para seu irmão. Entende? Então, muitas vezes na nossa vida a gente pode se identificar com Jacó nesse conflito, porque às vezes olhamos para trás e identificamos os nossos problemas, identificamos as nossas lutas, só que muitas vezes para enfrentar essas lutas, para enfrentar esses problemas que vêm atrás, nós precisamos primeiro sermos transformados por Deus. Talvez o nosso passado nos condene, mas o nosso futuro em Jesus Cristo pode nos dar uma esperança de vida nova. Fica a dica aí para esse ano que está começando. Deus abençoe você, fica na paz e se permita ter esse encontro com Deus, que é um encontro transformador. Deus abençoe, um abraço.